Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é domingo, dia 22 de setembro. Nós estamos iniciando uma live aqui agora para conversar com o nosso querido Ariel. Nós vamos bater um papo agora com o Ariel Lazari, ou Lazzari. Nós vamos descobrir aqui o sobrenome dele. Aí, Ariel, tudo bem? O Ariel já entrou aí. Muito boa noite a todos que estão entrando. Nós vamos começar uma live aqui com o Ariel para conversar sobre sola escritura e o erro protestante, e um bate-papo também sobre como conversar com protestantes. Não? Vamos chamar o Ariel aqui, vamos ver se ele já solicitou entrada. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Maria. Elaine. Puxa vida. O que tem a dizer sobre o Frei Gilson que perdeu a conta no Instagram e no WhatsApp? Isso aí é um erro crasso do Instagram, né? Porque quanto mais persegue, mais cresce, né? Se tinha as 500 mil pessoas na live do Frei Gilson, agora vai ter 1 milhão, né? Frei Gilson foi bloqueado, eu vi. Boa noite, Igor. Ó, o Igor Salles, que tá aqui, ele é o nosso Ebenezer, da campanha do B2B. Vamos botar aqui o nosso Ariel na live. Vamos ver se... Ah, olha só que legal. Bernardo, você é responsável por um terço que acontece em Recife. Opa! Olá, E aí, Ariel, tudo bom? boa noite, tudo ótimo. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao meu Instagram. Muito Estamos obrigado. invadindo o seu também. Eu que agradeço o convite. O Bernardo acompanha você desde que eu estava em Israel, fazendo meus estudos de arqueologia lá. Seguia, uma vez eu te vi, foi num congresso do Centro Dom Bosco, lá em Copacabana, e fico Ah, muito... sei. Acho que era Liga Cristo Rei, se não me engano, né? Faz muito Ah, tempo isso, não lembro quantos anos já. E agora, a felicidade que a gente está podendo conversar com você nessa live sobre um tema tão legal. é maravilhoso. O Ariel, você é formado em arqueologia, é isso? Isso. Na Universidade de Haifa, eu vi lá que você tirou nota boa, eu pesquisei seu perfil antes. Eu falei, vou dar uma sondada para ver se o cara tem alguma coisa para dar, né? Não, brincadeira. Eu já acompanhava os conteúdos do Ariel, o volte me aparecia para mim. Mesmo eu não seguindo ele, nem sabia que eu não te seguia. Eu fui olhar agora, eu falei, porra, eu não sigo o Ariel. Mas eu já acompanhava, aparecia frequentemente alguns conteúdos seus comentando erros protestantes ou tirando dúvidas a respeito da fé católica. E eu gostei porque você faz a coisa de uma maneira muito simples, não sendo demérito, porque eu acho que hoje em dia isso na internet é um mérito, você conseguir simplicidade, né? Mas muito claro, assim. Então eu gostei, falei, pô, e sem muita frescura, entendeu? É uma virtude que eu admiro, né? É, e conta um pouquinho do trabalho que você faz no Instagram para o pessoal que não te conhece aqui. Ah, muito bom. Eu vim de Israel faz uns 5 anos. Eu estudei arqueologia lá, aprendi bastante coisa, aprendi hebraico, inclusive. Mas depois que eu voltei para cá, eu não gostei muito do trabalho na academia. Vocês sabem como é que é, né? Nas universidades, aquela coisa muito distante da realidade. De que se eu permanecesse dentro da academia, como um estudioso, tudo que a gente fazia lá ficava sempre dentro do mesmo círculo de umas 20 pessoas ali que entendiam daquele tema, e demorava uns 100 anos para chegar no público geral. O que se fala de arqueologia por aí são coisas que aconteceram há 100 anos, escavações bem antigas, demora para chegar em todo mundo. Então saí disso aí, voltei para o Brasil e eu comecei a ficar com uma ânsia, assim, pô, tem que falar alguma coisa, né? Eu aprendi lá hebraico, estudei pra caramba, estudei filosofia também pelo Opus Dei, lá na Universidade de Navarra, na Espanha. Aí, cara, eu sentia que eu estava pegando talentos que Deus me deu sem merecer e estava enterrando. Falei, bem, então vou começar a gravar, falar aqui, abrir umas caixinhas para os amigos que conheciam, me conheciam, sabiam do meu histórico, começaram a fazer perguntas e eu fui respondendo. Até que eu vi que chegou um momento em que as circunstâncias e eu imagino que o Espírito Santo foi me trazendo a falar sobre protestantes, Uhum. sobre os hereges de uma maneira geral, né? Porque nem tem como colocar os protestantes numa caixinha só, porque Não. a gente sabe, tem um ditado em hebraico que é um judeu, duas sinagogas. Porque tem tantas opiniões diferentes do judaísmo que dá para abrir duas sinagogas para cada pessoa.
A mesma coisa que o protestante. É um protestante, duas teologias, né? Porque ele, a cada momento, vai jogar uma coisa diferente pra gente. Então, eu comecei a publicar vários vídeos sobre as heresias modernas. E uma coisa que eu acho legal a gente já começar a falar aqui, Bernardo, é sobre o modo como falar. Porque no início eu tentava ser muito simpático, não falar de coisas que são muito tabu. E aí ficava naquela mesmice ali, os católicos gostando, e os protestantes ali, mais ou menos acompanhando. Até que alguns pastores começaram a fazer uns comentários ali nos vídeos, e eu vi que tinha muita gente que era mau caráter. Porque eu chamava para conversar no direct e falava, cara, esse cara aqui não é possível que ele tá pensando isso. Então eu chamava no direct para conversar, ou eles me chamavam, e às vezes provando que o ponto deles estava errado, eles começavam a me xingar ou falavam de outra coisa. Eu falei, peraí, então a gente está na frente de um fariseu aqui, porque o cara viu a verdade e não quis segui-la. É igual os fariseus, viam Jesus fazendo um milagre e, é pelo príncipe dos demônios que ele está fazendo isso. E aí comecei a recrudescer o tom, né? Fazer um tom mais firme, que era uma coisa que no início para mim era meio tabu, tentava ser mais simpático. Mas olha que engraçado. Desde que eu comecei a falar com mais firmeza aqui no Instagram, há uma série de judeus, protestantes e ateus que me mandam mensagens todos os dias, querendo realmente entender o nosso ponto de vista, gente honesta, e que está incomodada com a situação de me ver falando errada. Enquanto eu era bonzinho, todo mundo tá. Então, no fundo, somos todos irmãos, tudo leva a Deus, vamos embora. Agora, na hora que a gente pega pesado, essas pessoas começam a realmente pensar no tema. É uma coisa que eu até conversava com um padre canonista um tempo atrás, tem um mês mais ou menos, eu estava conversando com um padre canonista, que por acaso eu encontrei no evento que eu fui, e aí ele me puxou para o lado, assim, fora da festa para conversar, né? Porque ele tinha celebrado o casamento, eu achei a homilia dele muito boa, eu não conhecia o padre. E aí ele falou, não, vamos conversar lá fora. Daí ele chegou assim, me abraçou, falou, Bernardo, olha, eu gosto muito do seu trabalho, é muito bom o que você faz, denunciando os erros na igreja, mas precisa usar este tom que você usa muitas vezes, muito duro, sarcástico, irônico, né? Às vezes você usa expressões fortes. Eu digo, olha, padre, se eu estivesse falando mansinho, se eu estivesse falando todo fofinho, né, todo cheio de purpurinas e açúcares, ninguém iria me ouvir. Porque antes de mim, muitos vieram fazendo o mesmo tipo de denúncia que eu fiz, às vezes até mais de assuntos mais escabrosos, mas não tiveram o efeito que eu tive. Eu falei, por que todo mundo me ouve? Né? Porque eu mudei o tom, mudei a forma, né? Ou seja, o conteúdo, os argumentos são basicamente assim, né? Não tem muito para onde fugir, né? Mas a forma como se apresenta é que é muito importante. Eu falei, é por isso que o senhor, por exemplo, me conhece. Porque se eu estivesse fazendo críticas fofinhas, ninguém iria me ouvir. Foi, por exemplo, um aluno meu de catequese presencial aqui, que está se convertendo, ele é protestante, já não é mais protestante, né? Já praticamente se converteu. E ele falou assim para mim, falou, olha, eu assisti a um vídeo seu em que você estava ali rebatendo algumas afirmações do pastor Nicodemos, né? Que aqui eu carinhosamente chamo de Micodemos, né? Porque é só mico que ele paga, né? E ele falou, e nos primeiros 19 minutos do seu vídeo, eu queria te matar. Aí quando chegou no 20º minuto, eu fiquei incomodado com o argumento que você me deu. Eu não lembro qual argumento que era exatamente, mas ele disse, mas aquilo entrou na minha cabeça, eu não conseguia dormir. Eu falei, não é que esse cara tem razão, mas como é que eu vou fazer? Se ele tiver razão, a Igreja Católica está certa, e agora? E aí Exatamente. O menino ficou, até que ele conhecia uma pessoa, que conhecia outra pessoa, que vinha aqui na minha casa, né, às quintas-feiras para ter aula de catequese, e aí ele acabou, tá aqui agora, tem uns 2, 3 meses que ele está aqui, e acho que por aí uns 3 meses, e o menino já está basicamente dentro da Santa Igreja, né? Mas toda a aula tem que sentar com ele lá uma meia hora e responder. Aí no 1 a 1 a conversa é diferente, né? Pode ser mais tranquila. Mas aqui, se a gente não expõe a coisa com veemência, eu vou dizer para você que eu acho que é a sensação que as pessoas têm. Elas acham que esse conteúdo, aquilo que a gente está apresentando, não tem tanto valor e importância assim. Porque o que é importante a gente defende com bravura. A gente é a ponta da lança. A gente tem que criar um incômodo nesses protestantes. Eles têm que ficar incomodados. Não podem ter a impressão
de que a situação em que eles estão é boa. Porque assim, um protestante batizado, ele pode ser salvo. Só que como é que ele vai construir o edifício interior da santidade dele? Deus pode estar querendo dar um monte de presentes para ele se santificar, para ser um grande santo, ele não recebe. Isso porque não vai para os sacramentos, não tem toda a doutrina da igreja. Então ele fica na barca de Pedro, só que pendurado assim na lateral, né? É, Com ele risco de cair o vai, tempo. ele vai amarrado numa cordinha, né? Arrastando no mar, né? Exato. Inclusive, você falou desse caso aí desse seu amigo protestante, eu lembrei muito do exemplo de Nosso Senhor. O Nosso Senhor, ele tratava os fariseus quando estava na frente de todo mundo, com um vocabulário vasto de xingamentos, né? Se pegar em Mateus 23, né? Jesus chega lá, raça de víboras, sepulcros caiados, se limpam por fora, limpam por dentro. Ele começa a xingar os caras Ele mesmo. tem uma expressão que ele diz: vós vos fazeis a si mesmos filhos do inferno duas vezes, né? Ou seja, filho do cão duplo. Filho ao quadrado, né? Então, assim, ele vai xingando mesmo muito. E isso, inclusive, incomoda um dos fariseus que procura Jesus de noite para conversar, que é Nicodemos. A gente vê em João 3, se não me engano. Então, lá em João 3, a gente vê Nicodemos conversando frente a frente com Jesus, e ali o tom de Jesus é diferente, embora de vez em quando ele dá uma alfinetada também ali. Só que ele já tem uma conversa de um para um, ele vê que o cara está disposto a ouvi-lo. Mas quando ele está falando com a multidão ou na sinagoga, é bagunça, é realmente incomodar, para fazer com que o cara se mova. É um ato de caridade brigar assim, às vezes, né? Falar com mais firmeza. E eu tenho amigos protestantes no trabalho, eu tenho protestantes na família. Então, às vezes, a gente fica com aquela tentação de ser mais doce ali para não incomodar essas pessoas que a gente conhece. Só que é uma falta de caridade isso. A gente precisa incomodar para fazer com que essas pessoas saiam ali da zona de conforto, né? Todo mundo gosta de falar essa palavra. Saia do conforto da heresia e venha de noite falar com você, como Nicodemos fez. Cara, é o que acontece, assim, o que tem de pastor, de coisa de igreja protestante que vem comigo no direct, aí às vezes eu acompanho, a gente faz transmissão desses tipo Zoom, né, Google Meet, sei lá, assim, eu e o cara, assim, para trocar dúvidas. Meu, é impressionante, né? É. O número de pessoas que vêm. Ontem mesmo eu estava no aniversário da noiva do meu assessor, do Luiz, e ela tá fazendo aniversário, eles vão casar agora no final do ano e tal. E aí tava um pessoal lá e de repente eu recebi uma mensagem de um cara aí. Você não mora no Rio, você tá morando em São Paulo, né? Moro em São Paulo, eu tô no Mas Rio é. agora, mas Ah, tá. eu sou Você é carioca. sou. Não dá, o meu É, sotaque bom. não pronuncia tanto, né? Mas Eu ia falar, não dá para esconder muito. E aí eu recebi uma mensagem de um rapaz falando assim: olha, eu tenho um amigo, alguém de um grupo que você participa passou o seu número para mim, sem autorização, me perdoa, mas é o que eu preciso perguntar para o seu negócio. Tem um amigo meu que ele é católico, mas antes de ser católico ele era protestante. Mas antes de ser protestante ele era católico, antes de ser católico ele era protestante. Ele fica mudando, né? eita, Eu falei, eu nunca vi isso, né? Geralmente é um para outro para um e pronto, né? Já meio que define. E ele agora diz que vai ser protestante, que não tem o que tire dele, que agora é definitivo. E eu preciso tirar uma dúvida que assim é isso que está decidindo a questão. Eu falei, nossa, ele falou, e nenhum padre, amigo meu, pesquisei, procurei, ninguém soube responder. Eu falei, ai meu Deus, lá vai, né? Vou ter que ir lá eu pensar aqui agora no meio do churrasco, né? Não era nem churrasco, né? Do almoço. Aí eu ainda eu não sei o seu temperamento, mas eu não consigo deixar, vou esperar para amanhã, né? É na lata, né? Aí ele, basicamente assim, a ideia é que ele fica falando assim, não, vocês católicos acreditam no purgatório, nós protestantes também acreditamos no purgatório de alguma maneira, ou seja, se você morre não, em estado que você não está de santidade, mas está em amizade com Deus, você precisa ser purificado. Ou você vai ser purificado num instante, que é o que o protestante acredita, ou seja, não tem purgatório. Quem morre em amizade com Deus morre papuf, vira santo imediatamente, né? Ou seja, Deus faz lá um salamaleque lá e você vira santo do nada. vista grossa. Exato. Tinha um teólogo protestante que fala que é o código de barra, né? Passa ali e vai, né? E
Mas vocês católicos acreditam que é um processo, né? Eu digo sim, por óbvio, né? Não tem como ter cooperação da vontade e aquiescência da inteligência sem o transcorrer do tempo, né? Então é necessário que seja um processo, senão viola a liberdade humana, né? E ele falou, não, mas é que tem um versículo lá em 1 Coríntios 15 que diz que ao soar da trombeta, né, quando Jesus voltar, todos seremos transformados num piscar de olhos, né, e receberemos um novo corpo. Então, se nós receberemos um novo corpo, não é, imediatamente num piscar de olhos, então Deus pode ignorar o processo. Então, se ele pode ignorar o processo ao soar da última trombeta, por que ele não ignora agora? Não faz sentido. Então o purgatório não existe, a doutrina católica é falha, porque o purgatório é dogma, então acabou. Eu falei, meu Deus, mas a resposta é tão simples, porque o soar da última trombeta é o quê? Né? Vai lá Apocalipse, pega a sétima trombeta, lá capítulo 11. Quando você vê o soar da última trombeta, é justamente um momento em que vai emergir aquela besta infernal de 7 cabeças, 10 chifres, né? E em cada 10 diademas, aquela coisa que e ela vai começar a fazer perseguição aos santos. Não é? E ela vai, e Deus diz, está escrito lá por João, e ela receberá de Deus o poder de vencer os santos. Ou seja, vai haver uma perseguição ferrada, e quem subsistir ali, né, a essa perseguição, que não ceder, né, a sua consciência e que não adorar a besta, né, enfim, todo o sistema do anticristo, vamos dizer assim, né, aquele que conseguir viver fora do sistema, né, que não vai comprar nem vender mais, né, toda aquela coisa, que não tiver o símbolo na fronte e na mão direita. Esses cristãos lá do fim dos tempos, que nós não sabemos quando vai ser, pode ser daqui a pouco ou daqui sei lá quanto tempo, eles vão sofrer tantas provações que isso lhes será o purgatório. Os que resistirem serão santos. E os que não se santificarem neste período serão mártires. E, portanto, serão santos. Então, quando Jesus for encerrar a história, começar o julgamento final e fazer o que São João chama de a primeira ressurreição, né? São dessas pessoas vivas, eles já serão pessoas santas, ou pelo processo de sofrimento, ou pelo processo de sofrimento e martírio. De modo que não tem nenhuma contradição, né, aquilo, porque não é imediatamente ao soar da trombeta, é a partir do soar da trombeta, Sim. da última trombeta. Então você veja, o cara tá sei lá quanto tempo nessa, como diria o Olavo, né? Sabe o que é isso aqui? Masturbação mental, né? O cara tá nessa e tá se preocupando com questiúnculos. Mas o que eu digo em última análise, Ariel? Vê se você concorda comigo. É um problema gravíssimo, não de falta de interpretação ou de duvidar disso, daquilo. O cara não crê na igreja. Porque todos os domingos, hoje, inclusive, se você foi à missa, deve ter ido, eu também fui, né? O que nós cantamos ou proclamamos todos juntos, né, depois da homilia? O credo. E o credo nós dizemos credo in unam sanctam, né? Católica, metapostólica, eclésia. Eu não creio na Bíblia. Eu creio na igreja. É engraçado. Eu não creio numa doutrina XPTO. Eu creio na igreja. E é por causa da igreja que eu vou crer em todo o resto, óbvio, porque ela é a coluna e o fundamento da verdade. Então, esse cara não é que ele não tem fé no versículo, que ele não sabe, é porque ele não acredita na igreja. É uma pessoa também que... Isso é uma coisa que acontece muito hoje. Eles olham esse sistema de besta no Apocalipse e gostam de dizer que é a igreja católica. Mas é uma coisa assim que não tem nenhum fundamento na realidade. E o que eles não notam é que, na verdade, eles estão entrando no sistema da besta, que é a modernidade. O ser humano, quando a gente nasce, a gente já nasce dependendo de duas pessoas, do pai e da mãe. Não tem como nascer sem um pai e mãe que contribuíram para a gente. Não tem como também ele aprender a ler a Bíblia sem o português, a língua materna dele que ele aprendeu de outras pessoas que foram trazendo isso até aqui. E não tem como também ele chegar à salvação sem entrar na igreja, que é quem falou para ele essa doutrina, como chegou até nós. Mas a modernidade, o que ela faz é tentar afastar a pessoa, isolar a pessoa. O ser humano ele é um ser político por natureza, né? Já dizia Aristóteles. E se a gente olha lá no Gênesis 1 e 2, Gênesis 2 concretamente, Deus vê Adão sozinho, ele coloca com Eva.
Ele vê que ele, mesmo com toda a felicidade do paraíso, diante de Deus, vendo a Deus, ele não está feliz, ele precisa de Eva. Então ele bota eles juntos. Então Deus criou a gente dentro de uma comunidade. A gente precisa do outro para conseguir chegar a Deus e para ter a plenitude de felicidade. E quando o demônio entra na história pela primeira vez em Gênesis 3, o que ele causa? A divisão. Porque ele coloca lá Eva para pegar a fruta, depois ela dá para Adão, eles são cúmplices do pecado. Quando Deus pergunta o que aconteceu, Adão fala, essa mulher aí que você me deu essa fruta para comer. Ela aí, por que você fez isso? A culpa é de Deus, no final das contas. Né? Exato. E eles começam a se dividir. Então, desde o início, o demônio odeia o ser humano. Então, ele já odeia também o nosso caráter de ser político. E o primeiro ataque que ele fez na modernidade, que é um grande ataque ao ser humano, modernidade, a primeira coisa que ele faz é atacar a igreja. Para quê? Para que cada um, não, você não está deixando de servir a Deus. Você não vai morrer. Você vai ser inteligente, vai se abrir a sua inteligência. Então, pega só a Bíblia como se ela fosse um achado arqueológico e você tivesse acordado de um coma, esqueceu tudo e tem que reconstruir. E tenta reconstruir o cristianismo a partir dessa Bíblia. Então, o protestante, quando você conversa com um protestante, todos eles isso aí, você sente o cheiro da serpente, no sentido de, olha como eu sou inteligente. E a mulher lá no Gênesis 3, ela diz isso. Quando ela vê o fruto, ela vendo que é apetecível para abrir a inteligência, para ficar inteligente, ela cede a essa tentação de ser mais esperta do que Deus. Não quero eu ter controle do que eu creio. Então, esse cara que você comentou nele, não, quero pegar a Bíblia inteira e eu quero dizer para minha própria consciência aqui que eu li a Bíblia inteira, peguei esse códex que Deus deixou e eu, muito inteligente, prudente, estou seguindo todas as regras que estão aqui. Então, no fundo, é uma necessidade de independência que é a raiz da modernidade. Depois disso, a gente vai ter todos os outros problemas da modernidade, né? O comunismo, o fascismo, as doutrinas de Nietzsche, de Freud, até chegar nos dias de hoje, coisas que os protestantes tanto criticam, mas eles não reparam que é o mesmo espírito que inspira eles está inspirando essas coisas também. Eu acho que é uma decorrência natural do princípio do sola escritura, ou seja, de que somente a Bíblia, né, é a autoridade final, né, de fé e moral, né? Porque as definições são tantas que é um negócio infernal, né? Eu fui buscar ver as diversas definições de sola escritura. Aí você pega o Calvino é uma coisa, o Lutero é outra coisa, o John Knox é uma coisa, o John Wesley é outra coisa, ou até esses modernos, né? O MacArthur é uma coisa, o Piper é outra, é falando de tal, outra. Você não tem uma definição que seja consensual. Eu digo, porra, nem no princípio vocês têm consenso, não é? Então, bom, já está caótica a coisa. Vocês concordam que a Bíblia é alguma coisa importante, mas exatamente o que vocês não sabem dela, né? Mas enfim, não é? Mas esse princípio da Bíblia protestante, que você é só a Bíblia e você sozinho pode chegar às verdades, né, das coisas, que são fundamentais para a salvação e para a condução da vida, para mim isso está meio claro que a raiz da modernidade, das revoluções, do relativismo estão todas aí. Porque se você pode fazer o que você quiser com a Bíblia, né, você pode fazer com qualquer coisa. Se você pode pegar a palavra de Deus, mutilar e fazer, interpretar do jeito que você quiser, sem nenhuma autoridade anterior e superior a você, que lhe calibre, né, que lhe dê balizas, isso é o centro do homem moderno. Eu tenho um amigo ex-protestante, ele era da Assembleia de Deus, e um cara super inteligente. Hoje ele é basicamente um catequista, ele está no grupo de perseverança lá do Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, paróquia que eu vou. E ele falou uma coisa interessante, que quando ele era protestante, o que fez ele mudar, sabe, o que fez ele começar a destruir todo o castelo de cartas dele, foi notar que dentro da Bíblia não tem um versículo que sustenta o solo escritura, mas, pelo contrário, tem várias vezes que são citadas, é citada a necessidade de ter uma autoridade exterior para levar aquilo a cabo. Que a Bíblia, ela o tempo inteiro está dizendo que ela é parte da palavra de Deus, e não dizendo que ela é só a palavra de Deus. E, inclusive, um dos grandes argumentos para isso, é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, é em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém. Na hora que eles estão se reunindo para falar se é para ter a circuncisão ou não, toda aquela discussão entre os fiéis da época. E tem uma frase que eu acho super legal, que é eles falando, mandando uma carta
ou seja, não tinha Bíblia ainda no Novo Testamento, tinha vários livros do Antigo Testamento, e eles mandam uma carta para os fiéis, Calma aí, dizendo... já que é só a escritura, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Vamos lá, em Atos 15, Concílio de Jerusalém, anos 50. Vamos lá. Concílio de Jerusalém, Atos Apóstolos 15, a gente tem aqui, ó, uma carta. Bem, na verdade, qual que é o verso aí? A gente está no versículo 22. Isso aqui é quando eles começam a escrever a carta já, que tem toda a parte. Então, Atos Apóstolos 15, versículo 22. Olha só que interessante. Primeiro, a gente acabou de ter Jesus subindo aos céus. Ele, curiosamente, não deixou escrito nenhum. Jesus não escreveu nada, né? Então, ele deixou 12 apóstolos. Mas olha... Não, e o pior. Ele, não é só que ele não escreveu nada, nem antes de morrer, nem depois de ressuscitar. Nenhum... eu não posso dizer um palavrão, mas nenhum diacho de um apóstolo e de agiógrafo conseguiu ou quis registrar uma palavra de Jesus depois da ressurreição. Registrou um pedacinho no livro de Atos, ali no comecinho. Jesus ficou 40 dias aqui ensinando o quê? É verdade. Se escrever fosse tão importante e registrar fosse tão importante, igual o Maomé, né? Que até o pum do Maomé era registrado. Jesus, ninguém registrou nada. Para o Islã é isso mesmo, né? Desceu a palavra de Deus inteiro, o anjo Gabriel veio e teria escrito ali todo o Corão. Então eles têm fundamento. Mas daí tem assim, as hadites, que até os feitos e ditos do profeta, até o jeito que ele assoava o nariz, limpava o traseiro, o jeito que tinha que usar a roupa. É verdade, tem isso lá. Como é que você limpa o bumbum? Você tem um jeito muçulmano de limpar bumbum. Mas tudo bem, vai, continua aí. Vamos lá no Atos 15 lá. Inclusive, mas é basicamente isso, o que você falou. Ele não deixou nenhum escrito, nem nesse período que ele está aí. E ele deixou, assim, 12 apóstolos. E no versículo 22 aqui de Atos 15, a gente vê uma coisa interessante, é que ele fala: então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a assembleia, escolher alguns dos seus e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Então está tendo essa discussão toda. Eles se reúnem para decidir o que é o certo a se fazer e mandam 2 apóstolos lá. Mas o interessante é isso, ó, que pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos. Nós já temos aqui em Jerusalém a figura do ancião, que depois, no primeiro século, a gente vê que ela vai se tornando a figura do bispo. Nomenclatura, né? Palavras. Mas que a mesma função, ela cada hora aparece com o nome, episcopo ou ancião. É um sinônimo, basicamente. E aqui embaixo, ó, quando eles vão mandar, no versículo 23, quando eles mandam a carta pelo intermédio aqui de Paulo e Barnabé, eles escrevem: os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia, na Síria, saudações. Então, eles já escrevem em nome dos apóstolos, eles mesmos, com os anciãos. Então, eles se colocam com os anciãos. E aqui para baixo, a gente tem dizendo aqui, ó: temos sabido que alguns dos nossos, sem mandato de nossa parte, algumas traduções dizem, sem terem recebido de nós semelhante incumbência, têm perturbado vossos espíritos com suas palavras. Então, a gente tem aqui, nesse versículo 23, uma situação muito interessante. A gente tem gente vindo dos fariseus, que pegam os livros do Antigo Testamento, começam a encher o saco do povo fiel. Não, você tem que fazer isso, tem que ser circuncisado, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E os apóstolos... o problema era o cara que não era judeu, que queria virar cristão. Né? Aí os novos cristãos, que eram ex-judeus, diziam: não, você tem que primeiro circuncidar lá, virar judeu, para depois virar cristão, né? Ou seja, é um processo Exato. de iniciação passo a passo, né? E era isso que eles queriam resolver, que na verdade era o assunto mais importante, primeiramente para nós homens, né? Era briga... Não, mas eu tô falando sério. É verdade, é verdade. Imagina, você tem uma religião com pretensões universais, e você diz: olha, a religião é maravilhosa, Cristo morreu por você, mas você precisa cortar a ponta do seu peru. Eu digo: isso ninguém vai se converter. É muito bom. É sério, mas é um argumento, mas é fenomenal, é. E você vê assim, a liberdade que os apóstolos têm aqui de decidir cancelar essa regra que está escrita claramente no Antigo Testamento. Eles têm muita facilidade de cancelar. Inclusive, mais para frente, no versículo 28, eles falam: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E aí eles dizem: tirar esse peso de cima de vocês. Então eles falam em nome dos apóstolos com anciãos, então já instituíram outros anciãos. E depois eles dizem: parece bem ao Espírito Santo e a nós, como se eles estivessem conversando com Deus. E bem, chegamos a uma conclusão.
Então, assim, ou eles estão completamente loucos, porque você falar de uma coisa dessa, tipo, conversei aqui com Deus e a gente acha que jamais começaria uma frase desse jeito. Então, Tá cheio de gente aí no meio protestante que faz, né? Deus me falou e tal, mas eu não faço. exato, é uma coisa meio louca, né? A pessoa falar uma coisa dessa. E aqui a gente vê que eles falam assim com essa intimidade com o Espírito Santo. Eles citam os anciãos e eles criticam as pessoas que vieram dar regras novas, vieram criticar o hábito dos cristãos, sem ter recebido deles semelhante incumbência. Ou seja, desde o início, nós precisamos do magistério da igreja e as doutrinas que a gente prega precisam ser aprovadas pelo magistério da igreja. Olha que Não, forte. e outro, Ariel, veja só, eles tiveram, se fosse só a escritura mesmo, os pais, os apóstolos e os primeiros bispos com eles não teriam editado, vamos dizer assim, essa regra do êxodo, da circuncisão. É verdade. Mas como a igreja é coluna e fundamento da verdade, e o que ligar na terra vai ser ligado no céu e vice-versa, né? Pareceu bem a nós, ao Espírito Santo e a nós. É uma tranquilidade, né? Ele não argumenta por que eles têm essa inspiração, não. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, o que nós resolvemos. E o melhor é no final, ele diz, e cumpra-se, né? Exatamente. No final já tem que sair bem, preservando-se dessas coisas, passar e bem. Pronto, ele quer que realmente as pessoas cumpram tudo que eles estão falando aqui. Então eles falam com consciência de ter autoridade. E nesse momento não tinha nenhuma carta ainda do Novo Testamento, a gente não tinha nenhum evangelho escrito. Então é muito difícil sustentar. Eu fico pensando o que passa na cabeça do protestante. Eu nunca fui protestante, né? Eu nasci em família católica, tal. Com uns 15 anos eu tomei consciência da fé. Mas eu fico pensando o que passa na cabeça, porque eles simplesmente aceitam a ideia da Bíblia. Existe um livro aqui que caiu do céu, mas dentro dele não tem nada escrevendo aqui, dizendo aqui que ele caiu do céu. Não tem um versículo defendendo essa lista de livros. Eu publiquei esses dias um vídeo colocando isso, né? Esperando um protestante me trazer a lista dos livros da Bíblia dentro da Bíblia. É uma caveira lá esperando, né? Porque não vem. E nos comentários, ninguém trouxe, porque não existe esse capítulo e versículo, e vieram atacar outras coisas. Ah, mas é pedofilia na igreja, e eu sei lá o quê. Então, assim, mudam de assunto porque realmente eles precisam aceitar que a Bíblia é o fundamento de toda a verdade. Ponto. E aí depois eles pegam todo o restante. Mas eles não se dão conta de que isso é uma tradição protestante. Ele recebeu essa tradição de que a Bíblia é onde está toda a verdade, tudo que está ali, tudo que a gente acredita tem que estar ali. Isso é uma tradição. Sim, é Ele uma recebeu tradição puramente humana. Uhum. Exato, é uma tradição como dos fariseus. Os fariseus é que criavam uma série de tradições humanas e jogavam aquele peso em cima do povo. É o que Jesus tanto criticou. E o pior é o seguinte, além disso, de na Bíblia não ter quais livros tem que ter na Bíblia, né? Portanto, os livros que tem na Bíblia não serão definidos pela Bíblia, então foram definidos por homens, né? Como disse, né? Pareceu bem o Espírito Santo e a nós, né, decidir aqui quais livros vão entrar na Bíblia. Mas também eles não conseguem demonstrar, e é impossível fazer isso. Eu já vi, inclusive, aquele James White, não sei se você já acompanhou o trabalho dele, ele é um apologeta calvinista, e ele gosta muito de debater com católico e tal, né? Aí eu gosto muito de ler os livros dele, tudo. Ele tem até um excelente livro contra o Islã, muito bom. Mas ele é um calvinista inveterado, assim, doente mental mesmo. E aí ele tem uns argumentos contra o Sola Escritura, aliás, a favor do Sola Escritura. Ele estava debatendo com o Jimmy Akin, que também é um bom apologista católico, um barbudão assim. E aí o Jimmy Akin falou assim, prove para mim na Bíblia que depois dos 12 apóstolos não haveria mais apóstolos, que a Bíblia determina que acaba com 12, não com 13, nem com 15. Ele ficou mudo e não respondeu. Mas eu acrescentaria mais. Não, por exemplo, a Bíblia não diz que a revelação acaba com a morte de São João. A Bíblia não diz que não haveria novos livros sagrados. Tradição católica. Isso é tudo tradição católica. Pior, a Bíblia também não dá quais critérios você tem que ter para estabelecer que um livro é sagrado. Isso também não está na Bíblia. Então, vira uma loucura, né?
E pior, é o que eu volto ao ponto que eu disse lá no início. Como o conceito de sola escritura ele não é consensual, a pergunta é do que nós estamos falando? No final das contas, né? Quando eu converso com o professor, eu pergunto do que você está falando? Porque nem no meio de vocês, né, com, sei lá, 10 mil, 5 mil, não importa. Se é mais de 10 para mim já é ruim, mais de 2 já é ruim. Né? Denominações que vocês têm, vocês não chegam num acordo sobre o princípio que vocês têm. Então, como é que vocês podem dizer que a Bíblia é a única regra de Branham se vocês não concordam em quais aspectos ela é ou deixa de ser? Portanto, a própria abordagem que vocês fazem da Bíblia, ela é absolutamente laxa, né? Ela é uma régua de borracha. Então você muda a definição conforme a conveniência. Que é o que o fariseu fazia, né, com a lei judaica. Ele pegava ali, se apresentava como que mais conhecia a lei, mas conseguia distorcê-la para poder ir adaptando para tudo aquilo que ele queria fazer, para as tradições humanas que ele tinha. Exato. E Ariel, me diz uma coisa, como é que são as conversas que você tem com protestantes? Quais que são as experiências, alguma experiência interessante que você já teve? Vamos pensar aqui, eu acho que tem vários tipos de protestante, né? Esses dias eu publiquei até um carrossel assim com os tipos de hereges. Então você tem vários tipos diferentes. Você tem o herege sábio, que é o que quanto mais estuda, mais doido fica. Tem vários assim, né? Vão pegando, enchendo o imaginário, tal, ficando mais loucos. Tem os outros que têm boa vontade e não têm tempo para pensar. Eu já reparei isso. Tem alguns que são inteligentes, eles têm uma vida de oração ali, enfim, em alguns momentos, só que ele não tem tempo de pensar nas coisas que ele acredita. Precisa que alguém realmente critique ele um pouquinho para ele poder se mexer. Mas as mais engraçadas que eu tenho recebido ultimamente são dos protestantes judaizantes. Eles têm, assim, Eu tenho recebido um movimento... algumas mensagens nesse sentido. Eu acho que é um ataque do demônio mesmo, né? Agora no Brasil, assim, tem vários que estão entrando nessa linha. Eles têm um amor, assim, pela antiga aliança. Parece que nunca leram a carta aos Hebreus. E, de fato, eles nunca fazem vídeo sobre a carta aos Hebreus. Pare para reparar. Pegam um ou outro versículo e tiram de contexto. E nem sobre o assunto de Romanos também, não. Também Romanos. O próprio capítulo que eles citam, Romanos 11, parece que não leu inteiro. Leu apenas um versículo. E tem muitos vindo agora, recentemente um me chamou, falou assim, tô vindo aqui falar com você porque o seu amigo, sei lá quem, nem sei quem é essa pessoa que ele citou lá, não conseguiu me provar que Jesus ressuscitou no sábado. Essa foi ele acha que... E travou para mim aqui a câmera do Ariel. No domingo, assim, no primeiro dia da semana. Travou? Espera. Travou quando você falou assim, que eles não conseguem provar que Jesus não ressuscitou no sábado. Ou seja, a tese dele é de que Jesus teria ressuscitado no sábado. Ressuscitado no sábado. Essa é a tese que ele levanta. Ele acha que Jesus ressuscitou no sábado. Isso que ele tenta dizer. E tem vários deles falando isso, que é uma tentativa de voltar a guardar o sábado. Por que eu não sei? Parece que é um ódio ao domingo. É uma coisa bem satânica, na minha opinião. Não gostar do domingo. Não, a criação acabou no 7º dia, o homem pecou e acabou a história da salvação. Sabe? Parece que tem esse cheiro por trás ali, um cheiro do demônio, né? Querer mudar, acabar com o domingo. E tem a passagem de Marcos específica, que fala que, tendo Jesus ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, eu não lembro se era Marcos 13, alguma coisa assim, na parte que São Marcos fala da ressurreição. A gente tem aqui Marcos 16. Marcos 16, versículo 9. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu a Maria Madalena. Pô, assim, tá escrito na Bíblia, como eles gostam de falar, né? Tá escrito na Bíblia que ressuscitou aqui. Depois, tem um versículo de São João, em que ele fala que os judeus mandaram quebrar as pernas de Jesus, porque não queriam que ele ficasse exposto ali no sábado. E esse sábado era especial, ele ainda fala assim, porque era Páscoa. Então você vê, tem escrito que foi na sexta-feira e que ele ressuscitou no domingo. Mas essas pessoas, elas pegam outros versículos. Isso é uma coisa mais bizarra. Eles pegam a profecia lá do sinal de Jonas, que Jesus fala em Mateus, que como Jonas ficou 3 dias e 3 noites
no ventre da baleia, o filho do homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Eles trazem essa argumentação. E, em vez de tentar entender bem a profecia, porque profecias são coisas que às vezes são complexas de serem entendidas. Por exemplo, o que quer dizer isso? Ficar no seio da terra? Quem falou que é morto? Não está claro. Isso é uma profecia. Agora, E tendo pior, ressuscitado na madrugada... Jonas não ficou no seio da terra, Jonas ficou no mar, né? Exato. Se você for entender literalmente, até a profecia está errada. Então, a profecia é passível de interpretação. Agora, o que é passível de interpretação é tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana. Isso aí não é uma profecia, né? É uma frase. E acabou, não tem como interpretar diferente. Só que eles focam nessa profecia. Como eles querem guardar o sábado, e eu me arrisco aqui a falar, inspirados pelo demônio, que odeia o domingo, então, como eles querem guardar o sábado, ele pega uma profecia, distorce, força uma interpretação nela e joga pro ar assim: bem, então Jesus teria morrido na quarta-feira. Pá, joga. Sem ter nenhuma fundamentação na Bíblia. Inclusive tem uma senhorita aí que grava um monte de vídeo, que é judaizante, que eu gosto de chamar de Teletubbies, essa aí, que ela é toda animadinha, né? Ei, Yeshua, sei lá o quê. Ela vem e fala uma coisa dessa no vídeo dela. Depois você me conta quem que é, não sei quem que é, não. É uma que tá um monte de vídeo dela aparecendo por aí recentemente. Ela tá numa campanha contra a Igreja Católica recentemente. Você fez É um react dela. uma de Oclinho? Ah, De porra, boina, isso. mas ela e uma topeira competem. Mas olha, as pessoas caem nessa, os protestantes caem nessa, porque eles não conhecem, eles não conseguem entender as escrituras. Tem vários protestantes se deixando levar por ela, vários. E assim, em hordas. Vários. Olha, quando eu era protestante, era do tempo que a gente se levava a deixar por teólogos, assim, com alguma seriedade, que tinham dezenas de livros publicados, caras que eram scholars, que tinham ensinado, assim, nos melhores colégios e universidades do mundo, tinham estudado teses publicadas, debatido publicamente, escreviam em jornal, pregavam há décadas. Agora, por causa de uma menininha ali que fica bostejando no Instagram... Exato, mas o pessoal está se deixando levar fácil por ela. Tem vários, olha os comentários dos vídeos dela. Tem vários protestantes que se deixam levar. E olha que ela sempre, os vídeos dela são assim. Ela quer provar um ponto, então ela pega um versículo, coloca ali no início, igual esse da profecia de Jonas. No meio ela joga uma loucura, igual o truque de mágica, né? Ele vai chamando sua atenção para um negócio e tira ali um coelho da cartola. Ela faz isso. Ela vai lá, profecia de Jonas, então 3 dias e 3 noites, não está batendo a conta. Então, Jesus poderia ter morrido na quarta-feira. E aí, blá, 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 blá. Quarta, quinta, sexta, ressuscitou no sábado. Aí fala assim, peraí, mas por que Jesus poderia ter morrido na quarta-feira? De onde raio você está tirando isso? Ele poderia ter morrido o quê? Na terça, na quinta? Então, no meio, ela joga uma coisa que não tem sentido nenhum, é uma falácia mesmo, é um truque de mágica, para chegar no resultado que ela quer no final. E um desses caras que acredita nisso me chamou no direct. E aí ele começou a falar, não, ninguém conseguiu me provar aqui que Jesus ressuscitou no domingo ainda. Aí eu mandei para ele, olha, aí antes de conversar, a gente tem que ser esperto, lembrar que Jesus não conversou com Herodes, por exemplo, ficou em silêncio o tempo todo. Aos fariseus ele xingou, e para Nicodemos ele conversou. Então você tem que identificar quem está na sua frente ali em qual fórum. E aí eu perguntei para ele, falei, olha só, se eu te provar com a Bíblia que Jesus ressuscitou no domingo e morreu na sexta, você vai parar de falar isso, que ele ressuscitou no sábado? Você vai aceitar? Aí ele mandou um outro vídeo, outra coisa. Eu falei, aguardo sua resposta. Tem que saber, você tem que fazer ele pensar assim, olha, se esse cara me provar, eu vou ter que mudar de ideia. Tem que isolar isso na cabeça dele. Aí ele foi, beleza, combinado. Aí eu já mandei para ele o versículo de São Marcos. Tá lá, tendo ressuscitado o primeiro dia da semana, apareceu Maria Madalena. E aí, como é que você faz isso? E aí ele trouxe uma coisa assim, ele disse, não, aí você vê que o cara tá como na teoria da conspiração. É um problema cognitivo. Ele fala, não, pode ser então que falando que ressuscitou na madrugada, no original, isso também é engraçado, esse negócio no original. Eu falo hebraico, né? Então, quando as pessoas dizem algo do Antigo Testamento, falam as maiores besteiras. Em geral, na verdade, no original, precede uma besteira tremenda, para quem sabe falar a língua. Cara, é assim, como eu normalmente digo assim, no original é geralmente o que tá traduzido. Exatamente. Com raríssimas e raríssimas exceções. Eu não sou tão bom em hebraico, eu manjo muito bem de grego. Agora, eu conheço hebraico o suficiente para saber que, normalmente, às vezes que eu fui checar no hebraico, é justamente, claro, o tradutor faz opções para poder fazer as adequações, óbvio, eu também sou tradutor,
né? Eu sei que traduzir é trair, mas a gente sabe que, assim, principalmente as traduções aprovadas pela igreja, né? Não tem erro, cara. Fica tranquilo, você não vai saber e ser melhor do que esses linguistas aí que Exato. ficam a vida inteira só. E assim, que eu gosto, a gente pega as traduções, você vê que tá. Só no caso, por exemplo, de uma tradução judaica. Por exemplo, o Antigo Testamento, sempre que tem alguma profecia sobre o Messias, a gente costuma colocar no futuro, por exemplo, Salmo 71. Nos seus dias a justiça florirá, paz eternamente até que a lua perca o brilho, os reis trarão seus presentes. A gente coloca no futuro porque a gente entende que o imperativo e o futuro no hebraico são o mesmo verbo, né? Por isso que os mandamentos são não matarás, está sempre no futuro. Eles, quando fazem a tradução desses, eles transformam no imperativo. Então eles botam assim, nos seus dias que a justiça floreie, que os reis tragam presentes. Então eles conseguem aplicar a qualquer rei de Israel. Então, fora as traduções judaicas do Antigo Testamento e as traduções TL do Novo Testamento, todas as outras costumam ser boas, né? Não tem assim, não tem pegadinha, né? O Padre Zé Eduardo, eu gosto muito do Padre Zé Eduardo, e ele fez um vídeo esses dias falando sobre um rapaz que estava para casar, tinha namorado uma menina por vários anos, e aí num mês antes de casar, ele encontrou uma outra menina e se apaixonou, tal. E aí ele foi perguntar pro padre se ele tinha que largar com a noiva dele para ficar com essa menina, que Deus estava movendo o coração dele para essa menina. E aí ele fala: meu filho, os caminhos do Senhor são retos. Deus não brinca com a sua vida. E a gente tem que trazer isso para nossa realidade também. Você acha que Deus ia fazer pegadinhas na Bíblia para gente, para ferrar a gente? Assim, todo mundo está falando que Jesus ressuscitou no domingo, que morreu na sexta-feira. Todos os cristãos de todos os tempos entenderam assim. Agora, você acha mesmo que Deus, que sabe de todas as coisas, teria escrito de um modo que o pessoal olhando no original, eles vão se tocar que é no sábado. Todo mundo vai fazer errado, mas em 2024, a menina de Boina vai estudar o hebraico original e ela vai trazer de volta, pelo amor de Deus, né? Os caminhos do Senhor. Esse é aquele vídeo do Padre Paulo, né? Eu vou largar a igreja dos mártires, dos padres, dos santos, dos cartuchos, dos confessores, né? Dos doutores, para ficar com você. Depois de 2000 anos, veio você para resolver o problema. Puxa vida, que bom que você veio. Agora eu vou assim, eu vou pegar Santo Afonso Maria de Ligório, São Bernardo de Claraval, São Roberto Belarmino, Santa Teresa da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, eu vou pegar Santo Agostinho, né? Santo Ambrósio de Milão, São Leão Magno, Santo Alberto Magno, vou falar, me desculpe, eu vou ficar com a QI12 de Boina no Instagram. Não dá. Não, realmente é uma grande loucura e a gente vê que não é como os primeiros cristãos se comportaram, né? Que o padrão era seguir a doutrina dos apóstolos e seguir os anciãos. Inclusive, a gente tem a carta de São Clemente, a carta de Santo Inácio de Antioquia, que eram discípulos dos apóstolos. E a maior preocupação deles, da primeira geração de cristãos, temos aqui os apóstolos, vem agora a primeira geração, é manter a unidade, porque quando sai o fundador, isso acontece em qualquer instituição, até instituições religiosas também. Quando sai o fundador, a tendência é virar bagunça depois. É o que a gente vê com todas as seitas, protestantes multiplicando. O Islã foi assim, morreu Maomé, já veio a divisão entre sunitas e xiitas. Exato. E um foi matando o outro, né? Os 4 primeiros morreram assassinados, né? Os 4 primeiros sucessores os Rashidun, que são chamados lá, morreram todos assassinados. Então, em geral, costuma ter essa confusão. E na igreja não foi diferente. O demônio que sabe dessa receita lançou isso na igreja e começou a tentar fazer com que gente que se sentia muito inteligente depusesse da liderança aqueles que os apóstolos tinham escolhido. E esses primeiros cristãos, que foram todos mártires, ou seja, todos foram fortalecidos pelo Espírito Santo e comidos pelas feras, confessando a fé em Cristo. Ou seja, gente santa de verdade. Tudo que eles deixaram escrito foram advertências para os cristãos que tentavam tirar os bispos do poder. Inclusive, Santo Inácio de Antioquia fala em uma das suas cartas: onde está o bispo, aí esteja a comunidade. Não participar de eucaristias que não são celebradas pelo bispo por quem ele delega. Então, era toda uma preocupação da igreja do século I, foi tornar robusto o magistério da igreja. Até antes de falar de doutrina da Santíssima Trindade, deixar clara a doutrina da Santíssima Trindade.
da encarnação, da união hipostática. Antes de tudo isso, o mais importante foi consolidar a doutrina dos apóstolos, do magistério da igreja. Essa foi a primeira que teve que deixar claro para a coisa andar. E é graças a isso que a igreja andou una e a gente chegou até hoje aqui com a igreja católica. Que a gente seguiu essa receita que Deus montou e que o inferno não consegue derrubar, né? Não consegue vencer. As portas do inferno não prevalecem. Porque eu não consigo simplesmente entender que ela foi uma pergunta que ninguém me fez quando eu era protestante, mas se tivesse me feito, eu teria virado católico muito antes. Que é a seguinte: você só pode considerar que a Bíblia é um livro infalível, inerrante, e que contém ou é a palavra de Deus, se você for um leitor e um intérprete inerrante, meu filho. Pensa bem, um livro não se interpreta sozinho. Ou seja, ele pode ter, em termos de filosofia, né? A gente diz, ele pode ter uma suficiência material. Ou seja, pode ser de fato que o que está ali dentro seja inerrante, pode ser que de fato o que está ali seja a palavra de Deus, pode ser que de fato está ali foi escrito e compilado por homens inspirados por Deus. Porém, se você não tiver a interpretação inerrante, o que adianta? Ou seja, ela não é formalmente suficiente, mas ela é materialmente suficiente, ou seja, ela contém o que precisa, mas você não consegue tirar a forma dela e nem dar forma àquilo. O exemplo que eu sempre dou para os meus alunos você pega uma frase simples e idiota, como: eu não disse que você roubou o dinheiro. Essa frase tem pelo menos 5 possíveis significados. Pode ser: eu não disse que você roubou dinheiro. Tipo, foi o Ariel que falou. Agora, pode ser assim: eu não disse que você roubou dinheiro, mas eu insinuei, eu pensei. Não é? Ou pode ser: eu não disse que você roubou dinheiro, mas você perdeu, você administrou mal, você não sei o quê. Agora, eu não disse que você roubou dinheiro, mas roubou o quê? Roubou, sei lá, o computador, roubou, entendeu? Ou seja, uma frase besta e simples pode ser interpretada desse jeito. Agora você imagina um catatal desse aqui, escrito em 3 línguas, 73 livros diferentes, com contextos culturais que muitas vezes não são inacessíveis ou parcialmente acessíveis. Aí vem você, dá uma interpretação no final. Aí eu digo: tenha dó. Sem intérprete infalível não tem sentido infalível, porque o livro não se lê a si mesmo. É verdade. Inclusive, Deus, na história da salvação, ele até fez isso com o povo judeu, né? Quando Moisés sobe na montanha do Sinai, ele desce com as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Então a gente tem Deus escrevendo um manual e falando: sigam esse manual aqui, tudo vai dar certo. E os judeus não conseguiram seguir esse manual, obviamente. E o que acontece é o quê? Que Deus se encarna, morre na cruz por nós, e como diz São Paulo nas suas cartas, agora não depende das nossas obras para a gente alcançar a salvação. É claro que aqui teria que explicar muito o que isso quer dizer, mas sem entrar em muitos detalhes, olha só, o próprio Deus, ele já viu que isso de deixar, ele fez esse, vamos dizer assim, ele fez esse teste com a gente. Ele sabia que não ia dar certo, mas ele deixou um manual, deu certo. Precisamos de um Salvador que ele, sim, cumprindo todo o manual, ele salva todos nós. E aí esse Salvador não deixa outro manual diferente. Não, porque quando a gente pega em Marcos e Lucas, a gente vê que Jesus, antes de escolher os seus apóstolos, ele sobe para uma montanha na Galileia, talvez o Monte Tabor, inclusive. Então ele sobe para a montanha igual Moisés. No início ali, Moisés vai instituir o judaísmo, ele sobe para a montanha. Fala com Deus face a face, desce com um manual para todo mundo seguir. Normalmente tudo que é importante é na montanha. Então, e Jesus faz o paralelismo, ele vai começar o ministério dele. Sobe para a montanha, passa a noite em oração. Quando ele desce, cadê a tábua da lei? Não tem. O que ele tem é o quê? O chamado de 12 apóstolos. Na nova aliança, o guia para a nossa atuação, para entrar nessa aliança, para comungar com ela, não é um manual que a gente vai seguir, não é um monte de letra, mas são os apóstolos. E um pouquinho mais para frente, ele ainda escolhe outra hierarquia abaixo dos 12, né, os 72 discípulos.
E aí ele fala aquela frase bonita. Ele diz: quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita. Que engraçado, né? Agora, para algum protestante que está aqui assistindo a live, deve ter vários protestantes assistindo aqui a live. Pelo menos as Sempre minhas sempre tem. tem, são os meus, é o meu fiel público. Exato, exato. Você vê que se Jesus quisesse mesmo que a gente só seguisse a Bíblia, não é engraçado ele nunca ter falado isso? Quando ele manda as pessoas, quando ele quer exortar as pessoas, ele diz para ter fé nele, para ter fé nele. Ou então, isso que ele falou: quem vos ouve é a mim que ouve, quem ouve os seus apóstolos. Se Jesus queria tanto a sola escritura, por que ele não falou: sigam as minhas recomendações? Por que ele não escreveu nada? Jesus pediu o tempo inteiro fé na pessoa dele e deu autoridade para os seus apóstolos, para perdoar os pecados, que é uma coisa que só Deus pode fazer. Ele dá autoridade para os apóstolos em João, quando ele sopra sobre eles. Ele dá essa autoridade quando ele manda eles nas aldeias. E o pessoal esquece que não era todo mundo. Tinha centenas, milhares de pessoas que seguiam Jesus ali. Mas ele escolhe 12 e depois escolhe esses outros 72. Inclusive, dentre eles, tinham mulheres muito santas. E eles não escolhem essas mulheres para serem lideranças dentro da igreja. Ele escolhe os 12 e depois os 72. Então você vê que Nosso Senhor, conhecendo tudo o que acontecia na história, ele até evita dar o risco de mostrar que ele apoia alguma coisa da sola escritura. E o tempo inteiro ele está direcionando a fé dos fiéis para a autoridade dos seus apóstolos. O tempo inteiro. Ao ponto de quando alguém queria falar com Jesus, tem uma passagem que eles vão falar com Filipe e pedem: a gente quer ver o mestre e tal. Eles vão através do magistério. Jesus, em vida, criou o magistério. A primeira coisa, antes de ter qualquer escrito do Novo Testamento, nós temos a vida de Jesus e a fundação do magistério. Você, protestante que está acompanhando, leia os evangelhos e procure Jesus defendendo sola escritura. E, ao mesmo tempo, pare para reparar na autoridade que ele dá para os apóstolos. Não é estranho? Jesus está pregando uma pegadinha com você? Então, o que eu acho mais curioso aqui é que, primeiro, ninguém registra nada do que Jesus escreveu. E a única vez que ele escreve na areia, ninguém diz o que ele escreveu. Verdade. Né? Quando ele vai salvar a adúltera, né? Eles começam a escrever e diz assim: ele começou a escrever na areia. E é justamente o que ele escreveu na areia que fez todos os fariseus ali, anciãos, se borrarem de medo. E isso que era tão importante que ele fez, ninguém registrou. É muito curioso. Agora, se fosse a palavra escrita fundamental para nos confirmar na fé, essa é uma outra pergunta maravilhosa. Por que Jesus disse a Pedro: confirma a fé dos teus irmãos quando te converteres? Porque o demônio pediu para te peneirar como se peneira trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, Pedro, confirma a fé dos teus irmãos. Ou seja, Pedro teria este mandato, esta garantia divina, de que ele será o responsável por confirmar a fé de todos os cristãos. É verdade. Isto é, por excelência, o munus papal, o munus do pontífice. Não é governar, etc. E tal, isso é muito importante, garantir a unidade, etc. Mas é a confirmação, a sustentação do depósito da fé. Tem razão. Porque cachorro com 2 donos morre de fome. Ou seja, precisa ter um responsável. É sempre assim. Eu sou responsável na minha casa, que se faltar alguma coisa, eu que vou pagar o pato se der alguma merda aqui dentro. Certo? Então, numa empresa, tem um responsável. É o CEO, é o presidente. No Brasil, tem. Hoje está meio bêbado e tal, mas tem lá um responsável lá, né? Então, mas tem um responsável. Então, queremos falar com o Brasil. Você liga para quem? Liga lá 171, cai lá no gabinete do Lula. Entendeu? Então, tem sempre um responsável. Agora, a igreja não tem um responsável, meu Deus do céu. É engraçado que está me lembrando também sobre o Antigo Testamento, que muitas vezes eles defendem o sola escritura, dizendo que Jesus respondeu ao demônio com passagens da escritura. Ele fala, né, está escrito, e aí ele cita a escritura ali para o demônio. Então, 2 coisas. Primeiro, Jesus cita as escrituras, em geral, para o demônio e para os fariseus. É uma primeira coisa que é curiosa. Para os outros, inclusive, para os fiéis, ele fala, está escrito tal coisa, mas eu vos digo. Ele dá uma atualizada no que está escrito ali. Dá uma editada. Ele dá o real sentido da coisa, né? Ele, como
Ele com dá o o seu, princípio, né? com a sua autoridade, né, de Deus, ele dá a autoridade que ele transmitiu para os apóstolos, ele dá a interpretação correta. Mas é uma coisa que a gente tem que lembrar do Antigo Testamento é que não existiu um momento em que todos os livros do Antigo Testamento estavam compilados e os judeus disseram: essas são as escrituras, nós vamos seguir essas escrituras. Não. Nós temos todo o plano de salvação ali, de revelação, com Abraão, Isaac e Jacó. Tem a descida para o Egito, são coisas que vão acontecendo, e o primeiro momento em que elas são registradas é por Moisés, com os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois a coisa vai acontecendo, a gente tem o livro dos Juízes, mais um registro. Depois temos o livro ali, bem, Josué e Juízes, né? Depois tem o livro de Samuel, tem as crônicas dos reis. Tudo isso foi sendo escrito, tal. Vai mais para frente lá, Esther, Neemias, enfim, Esdras, tudo vai acontecendo até o momento que chega Jesus. De repente somem os profetas, por algum motivo, e aí os judeus, lá para o século III, é que eles vão falar, ó, está fechado aqui o cânon das escrituras, é só essa coisa aqui, porque acabou, não vai vir mais nada novo. Até eles admitem que já passou a plenitude dos tempos, curiosamente. Mas o que é interessante é que a Bíblia, no Antigo Testamento, para o judeu da época de Cristo, ela era um registro da história da salvação contínuo. Ou seja, é como se fosse lá o Pentateuco, que a gente tem como Bíblia, e os outros livros, os documentos da igreja, que foram sendo escritos conforme as coisas vão acontecendo. Então não era um grande manualzão que os judeus seguiam, não. Eles seguiam a aliança de seus pais, feita por Moisés, e eles tinham um rei, tinham profetas que vinham aparecendo, e novos documentos iam sendo escritos. É claro que naquela época eram trazidas novidades, por causa da revelação. Hoje já não é mais, a gente não tem mais novidades dentro da igreja, a gente tem esclarecimentos e formulações de frase mais exatas e mais florescidas com o nosso meditar, que a gente medita pelos... É aprofundamento e esclarecimento. Exatamente. Então, uma coisa que chama a atenção é essa. O protestante, ele imagina que o judeu da época de Cristo, ele tinha uma Bíblia fechada, que ele pegava ali, e pronto, é isso que eu tenho que seguir. Mas ele esquece que o judeu da época de Cristo estava vivendo a era bíblica. Então, as coisas estavam acontecendo. Na cabeça dele não estava fechada a revelação. Outros profetas podiam aparecer. Outras coisas podiam ser escritas. Então, não, e você tinha o problema dos saduceus, que só acreditavam no Pentateuco. Os saduceus já tinham o cânon dele, que era lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e o resto não estou nem aí. Os fariseus não, é tudo. Como é que faz? E Jesus fala que os fariseus, que os saduceus estavam profundamente enganados. Então eram os mais tontos de todos, né? Com toda a crítica que ele fazia aos fariseus, os saduceus estavam mais enganados que eles. Mas isso é um ponto importante, a gente lembrar que os judeus não tinham um cânon fechado e seguiam aquilo ali. Não, as coisas estavam acontecendo. Da mesma forma que nós temos aqui, não temos mais novidades, mas nós temos vários escritos da igreja que são palavra de Deus. Os concílios ecumênicos, os dogmas, isso também é palavra de Deus. A Constituição Dogmática Dei Verbo, no Concílio Vaticano, isso é muito claro. A palavra de Deus, ela não está só escrita na Bíblia. A gente tem a tendência de cantar a musiquinha, né? Estão cantando na igreja hoje de manhã, cantaram na igreja. A Bíblia é a palavra de Deus. Todas as paróquias aí cantando isso aí em setembro. É verdade que ela é a palavra de Deus, mas a gente fala como se ela fosse um círculo e falou: a palavra de Deus está contida aqui. A doutrina católica, a doutrina apostólica, é que a palavra de Deus está parte escrita, parte dita oralmente. Aquilo que São Paulo diz na carta aos Tessalonicenses. Tudo que vos dissemos por carta ou de viva voz. Essa é a doutrina da igreja. Então a gente tem que ter cuidado até com esse imaginário que foi criado de que a palavra de Deus é a Bíblia. E depois nós temos a interpretação. Não, senhor. A palavra de Deus é a tradição e a Sagrada Escritura. As duas juntas formam a tradição apostólica. E a função do magistro... no final das contas, a revelação, né? Exato. A revelação. A palavra de Deus é a revelação. E a palavra de Deus é o próprio Cristo, que está vivo na Eucaristia. Então a gente tem que ter cuidado para não cair nessa pegadinha mental de inventar uma doutrina. Que onde está escrito isso? Que a palavra de Deus é só o que está na Bíblia. Isso não tem escrito em lugar nenhum. Então é uma tradição. Então, em vez de seguir uma tradição moderna que foi criada aí, vamos seguir a tradição apostólica, que eles têm autoridade para falar o que é a palavra de Deus e o que não é. Exato. Muito bom. Liel,
Eu queria te agradecer, cara. Muito bom o nosso papo aqui. Nós já passamos mais de uma hora aqui. Eu nem vi o tempo passar. Eita, eu também. É, deu 1h06 aqui. Foi bom demais, muito bom. Você vê, a gente conseguiu ir por uma linha diferente, né, do que ficar, por exemplo, preso aos clichês, né, dos protestantes. Eu acho que olhando mais a coisa por um pano de fundo, como é problemático, né? Essa questão do solo escritura. Eu queria deixar aí você dar um tchau para a galera, agradecer, falar mais alguma coisa. Bem, Fica à vontade. é isso aí. Primeiro, agradecer ao Bernardo aí pelo convite. É sempre uma alegria a gente poder dedicar o nosso tempo para falar a verdade da palavra de Deus, para falar aquilo que é a doutrina da igreja. A gente aqui na internet, nós que estamos gravando vídeo, vocês que vão comentando também e compartilhando, nós somos a voz que clama no deserto. E a gente sabe que somos essa voz porque alguns de nós, por exemplo, agora o Frei Gilson, acaba de ser calado, como fizeram com João Batista, que era a voz que clamava no deserto na época de Cristo. Então nós aqui estamos contribuindo para muita gente. Às vezes a gente acha que é cansativo, que é uma bobeirinha que a gente está fazendo aqui, não. A gente está contribuindo com a salvação de muita gente quando falamos a verdade na internet. Incomodamos o inferno e ajudamos muitas pessoas a chegar à plenitude da salvação. Não pense que falar para os protestantes é à toa, que é melhor fazer uma aliançazinha aqui, que a gente é mais parecido, e só ficar falando aí para os ateus, sei lá o quê. Esses caras, os protestantes, eles já tiveram algum contato com Cristo, mas tem um grande abismo que separa eles da intimidade com Deus. A gente não pode deixar eles nessa situação. A gente precisa provocar, precisa ajudá-los. E ninguém tem que tentar também ser omnicompreensivo, tentar dominar a conversão de uma pessoa. Nós vamos contribuir um pouquinho, depois ela vai encontrar alguém, depois vai para alguém que fala mais manso, outro mais forte. Então, agradeço muito a todos que participaram hoje. Peço coragem de todos vocês para também serem bem atuantes aqui nesse areópago moderno que é o Instagram. Uhum. Olha, obrigado, meu cara. Pessoal, eu pedi para vocês acompanharem o trabalho do Ariel. Ele está frequentemente postando vídeos e caixinhas e tudo, e está sempre interagindo com o pessoal. Eu liberei o comentário aqui do pessoal. E dizer para você, Ariel, obrigado, sempre bem-vindo, me coloco à disposição, parabéns pelo seu trabalho. Fique firme aí, vamos continuar nesse apostolado de conversão de protestante, de todo o resto, né? Porque, vamos dizer, não é o único problema que nós temos, né? E aproveitar que a internet ainda nos dá oportunidade para a gente fazer isso, né? Ainda. Espero que isso permaneça, né? Mas o ambiente parece que está ficando cada vez mais hostil ao cristianismo, né? Mas especificamente para a fé católica, na verdade, né? Mas é isso, meu caro. Obrigado. Que Deus te abençoe. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogue por você e por mim, por todos que estão aqui conosco, né? Fique bem aí, meu querido. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Bernardo, pelo convite. Tchau, tchau, galera. Eu que agradeço. Obrigado, irmão. Obrigado. Olha aí. O pessoal está perguntando aqui se a live vai ficar salva. Olha, a live vai ficar salva sim. Eu vou deixar ela salva aqui no meu perfil. Foi muito boa a live, né, pessoal? Gostaram? Eu gostei pra caramba, né? Você viu que bate-papo legal? Ou seja, a gente consegue falar sobre os problemas da sola escritura, né, e dos erros protestantes, sem necessariamente, né, fazer isso de uma maneira talvez piegas, como se faça, né, apenas apontando o dedo. O que a gente faz, claro, é esclarecimentos importantes de forma veemente, muito séria, mas fazendo questionamentos legítimos para tirar aquela pessoa, como disse bem o Ariel, tirar aquela pessoa do comodismo. Porque o protestante, normalmente, eu sei que eu fui protestante, mas o protestante, normalmente, ele está muito seguro do que ele acredita e dos seus princípios. E ele é ensinado a ficar repetindo aquelas coisas, e quando ele é confrontado de maneira intensa, né, e muito clara, né, você coloca em xeque, muitas vezes, tudo que ele acredita. Você mexe com a estrutura da pessoa. Então, às vezes, a primeira vez que você consegue atingir algum ponto da vida do protestante, ele vai provavelmente refugar. Eu já tive essa experiência uma vez, eu estava debatendo com 10 protestantes, tinha alguns pastores no meio, em volta de mim. Tinha uns 10 ali. E era cada hora uma
pergunta de um negócio. Eu respondia para um, respondia para outro, respondia para outro, respondia para outro, respondia para outro, respondia. E daquela conversa ali, com cerca de 10 protestantes que eu estava debatendo, saíram já 2 conversões. Então, veja, eu ganhei já 20% daquela turma. E os que se converteram daquela roda já vão começar a trazer outros também que eu estou sabendo. Então, é simplesmente exponencial o nosso trabalho. Mas as provocações que eu lancei ali durante aquela conversa, uma delas era uma menina protestante, e ela estava muito irritada comigo porque eu comecei a falar sobre Maria, né? E eu fico muito nervoso quando falam da minha mãe, né? Tanto da minha mãe, né? Terrena, né? A Doroteia, minha mãe, quanto a Virgem Maria. E aí eu falei, você sabe por que você é tão nervosa assim comigo? Por que você está tão estressada? É porque você é órfã de mãe. Porque você decidiu não ter mãe. E aí você está angustiada, não tem um colo para você descansar. Meu, olha, aquela menina, ela não estou aqui, tem testemunho. Pulou, ela queria me esganar, queria me bater, mas ela era metade do meu tamanho, né? E o namorado dela na época segurou. Mas aquela conversa ali muito incisiva, confesso que eu fui bem incisivo, mas foi divertido, dali saíram conversões. Mas porque a gente está fazendo as pessoas acordarem. É igual você tá, às vezes, muito tempo assistindo um filme, ou parado ali no celular, ou concentrado fazendo alguma coisa, alguém te dá um estalo e você acorda. É isso que a gente precisa fazer. Entendeu? E é justamente isso. E é justamente isso que eu estou fazendo na nova formação do Respostas Bíblicas às Objeções Protestantes, que é o meu novo curso. Olha só que legal. Eu sigo o Bernardo e o Ariel, desde que virei católico. Sem dúvida, um dos melhores crossovers de apostolado. Ah, obrigado, meu caro. Tamo firme, obrigado. Veja só. Então, essa nova formação que eu lancei, o Respostas Bíblicas às Objeções Protestantes, vai dar instrumentos para vocês para causarem esse tipo de impacto. Ou seja, para vocês causarem justamente este chacoalhão na vida dos protestantes e lançar perguntas, sementes e dúvidas que vão fazer com que eles questionem a sua fé e comece o processo de conversão. Porque se você estiver vendo alguém aí vendendo curso de tipo, olha, nós vamos, com esse curso aqui, a resposta final, nós vamos converter todos os protestantes. Não, isso você está lidando com picareta. Você não pode vender isso, né? Ou seja, o que eu me proponho a ensinar para vocês no Resposta Bíblica à Objeção Protestante é te capacitar a plantar sementes, a iniciar processo de conversão, ou às vezes terminar, né? Está faltando alguma coisa para terminar o processo de conversão do protestante. Mas por quê? O que eu ensino ali é o que eu faço. E o que eu vi aconteceu, eu sei que funciona. Por quê? As aulas abordam todas as principais objeções que os protestantes normalmente têm conosco, ou seja, tradição, que nós conversamos bastante aqui, sola escritura, magistério, papa, infalibilidade papal, sacerdócio, indulgência, purgatório, os 4 dogmas de Maria, Eucaristia, confissão, que mais? Se somente somos feitos justos perante Deus pela fé, e todos os outros temas, né? E aí tem mais bônus ainda secretos que a gente está oferecendo para vocês. Cada aula tem um material escrito e também tem o e-book para você se aprofundar, né? Nos estudos com indicação de leituras, etc. E a gente abriu a turma na quarta-feira à noite. Nós estamos com um preço promocional de 35% de desconto. Ou seja, o preço original do Respostas Bíblicas é 297, nós estamos fazendo por 197, tá? 197, R$ 197 à vista ou 12 de R$19,66. Está barato demais. Ou seja, por menos de R$20 por mês, menos de R$20 por mês, você pode ter todo esse conteúdo. As aulas têm até 15 minutos, pode ser um pouquinho mais, mas a maioria é de 15 minutos para menos. Você, se fizer 40 minutos, meia hora por dia, você termina o curso em uma semana. Tá? Tem, como eu já disse, o material escrito. As aulas são muito diretas ao ponto, sem enrolation. Tá? E vai ter todo o material lá escrito junto também para você acompanhar. É na plataforma da Hotmart, que é muito confiável.
Você pode pagar em basicamente qualquer moeda existente hoje no mundo, e as formas de pagamento é Pix à vista, boleto à vista, ou então no cartão de crédito em até 12 vezes de R$19,66 ou à vista de 197. Então, é uma oportunidade que a gente está dando para você aprender esses argumentos que eu tratei com o Ariel aqui e tantos outros que importam para você poder acessar a vida do seu filho protestante, do seu sobrinho, do seu primo, do seu marido, do seu vizinho, com os quais você não consegue conversar, com os quais você se sente impotente na conversa, com os quais você não sabe argumentar. Acima de tudo, biblicamente. Você não tem manejo da Bíblia. Entende? Você não conhece muito bem e não sabe defender a fé católica a partir da Bíblia. Mostrar o erro protestante a partir da Bíblia. É isso que eu ensino na minha formação, no meu novo curso Respostas Bíblicas às Objeções Protestantes. Então, a partir da Bíblia, pegar o argumento protestante e mostrar o argumento católico e ver qual está certo na Bíblia. Claro que a gente trabalha a tradição apostólica e alguns argumentos teológicos, mas todos são de fácil compreensão. Então, para você se inscrever e ser meu aluno, você clica aqui no meu perfil, vai na bio do meu perfil, vai ter lá um link, inscreva-se. Você clica lá e aproveita o desconto de R$100 que acaba nos próximos dias do Resposta Bíblica às Objeções Protestantes. Tá bom? Nós estamos já com muitos alunos. Os feedbacks estão muito, muito bons do conteúdo do nosso curso, do formato, né? Inclusive o bom humor que a gente usa normalmente. Né? E é isso, eu convido todos vocês, o curso está maravilhoso. Se fosse você, não perdia, porque depois o preço do curso sobe, você pode comprar depois, você vai perder o desconto de R$100. Então compre agora, o link está aqui no meu perfil. Agradeço a todos vocês por essa live, agradeço o Ariel, que também participou aqui conosco, pelo seu tempo, pela sua dedicação, e cada um de vocês que está aqui, tá bom? Um beijo, um queijo, um bom domingo para todos, uma boa noite, que Deus abençoe e que Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogue por nós. E é isso, um bom domingo, uma boa semana que começa hoje, porque a semana começa domingo, viu? Amanhã é o segundo dia da semana. Beijo. Olha lá, o Leonardo comprou todos aí, ó. Parabéns, Leonardo, obrigado. Prazer ser seu professor. Boa noite a todos.